São indiscutíveis os benefícios do avanço tecnológico para os negócios, não é? Mas são indiscutíveis também os desafios. Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo? E vamos falar com foco numa estratégia chamada Full Digital Commerce. E aí, para conversar sobre isso, eu recebo um especialista no assunto. Está aqui comigo, Orlando Oving. O Orlando é sócio e vice-presidente do grupo F-Câmara. Orlando, seja muito bem-vindo. Prazer, Sebastião. Obrigado aí, prazer falar com vocês. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente e compartilhar tanto conhecimento aí. E aí eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na F-Câmara. Diga lá. Legal, vamos lá. Bom, minha trajetória profissional é sempre no comércio digital. Então, eu sou um técnico, trabalhei com programação desde estagiário. Comecei lá nos anos 2000 e já comecei atuando em comércio digital. E toda essa trajetória aí, trabalhando, né, em soluções e empresas e negócios digitais, trouxe uma bagagem para a gente desde 2010 no Grupo F-Câmara. Hoje eu sou um dos sócios, a construir um posicionamento para, de fato, ajudar as empresas, né, e o mercado a evoluírem essas suas iniciativas digitais. Então, hoje eu estou como vice-presidente responsável por todo, né, esse ecossistema de soluções digitais que ajudam nossos clientes nesse objetivo. Mas e aí, como é que desenvolve isso? São softwares? Como é que acontece esse relacionamento com as empresas para se desenvolverem no mundo digital? Muito bom. Então, e aí aproveitando já o gancho, né, e falando um pouco desse conceito do Full Digital Commerce, o que a gente montou aqui como posicionamento foi toda uma coleção de serviços que ajudam a todos os nossos clientes a conseguirem tanto iniciar quanto expandir, consolidar e inovar suas iniciativas de comércio digital. E esses serviços são classificados em algumas categorias, porque para você fazer um negócio digital, não é só tecnologia, né? Você precisa estar muito bem preparado, entender bem qual é o mercado, quem é o público que você vai atingir. Então, a gente separou essa coleção de serviços em alguns pilares. Esses pilares, né, se dividem em estratégia, onde a gente tem alguns serviços que são mais consultivos, que auxiliam ao cliente, né, a tomar decisão para qual caminho seguir, que iniciativas digitais ele deve priorizar, quais as que vão ter maior retorno, quais são as que ele tem maior, né, aptidão para começar, para experimentar, para que o público que ele quer atingir, né, tenha aderência a esse movimento. Então, a gente tem todo esse conjunto de serviços que são mais consultivos, que ajudam na modelagem do negócio. A gente tem o pilar de construção, que aí entra justamente na parte, né, de como usar todo o ecossistema de soluções que estão disponíveis hoje no mercado em prol de criar todos esses canais digitais e toda essa comunicação e essa relação com os clientes. Então, aqui a gente está falando de aplicativos, né, lojas virtuais, soluções de pagamento, soluções de recomendação e todos esses softwares e ferramentas que envolvem esse ecossistema digital. A gente tem um pilar que a gente batiza de gestão e sustentação, porque conforme as suas iniciativas digitais, né, vão ganhando mais corpo, maior robustez, é imprescindível a altíssima disponibilidade dessas soluções, a integração de todas essas ferramentas, todos esses softwares, enfim, que estão envolvidos numa operação digital, a parte de segurança, toda a parte de análise de dados, né, isso ajudar na tomada de decisão, entender para quais caminhos, né, o negócio deve seguir. Então, tudo isso fica dentro desse pilar de gestão e sustentação. E um último e quarto pilar que a gente batiza de aceleração, que aí são todas as iniciativas relacionadas a trazer, de fato, né, negócios para esses canais digitais. Então, aqui a gente está falando de geração, né, de leads, né, atrair público para esses canais, toda a parte de qualificação disso, gestão, né, de relacionamento com esses clientes, toda a parte de comunicação, divulgação, as campanhas promocionais, enfim, tudo que envolve mais essa questão de marketing, nesse pilar de aceleração. Então, aqui a gente tem esse conceito que ajuda, né, o cliente, independente do estágio de maturidade que ele esteja, né, nessas suas iniciativas de comércio digital, a conseguir estruturar bem todo esse ecossistema
e conseguir tirar o maior proveito disso, né? E enfim, trazer resultados para os seus negócios. Não, maravilha, claro, deu para entender. Agora eu quero trazer isso um pouco mais para a prática e tentar desenvolver cada um desses pilares, porque é uma iniciativa aí da F-Câmara, né? Né? É um conceito que vocês desenvolveram, mas que eu quero trazer isso para cá porque eu acho que vale para qualquer negócio, de qualquer maneira também, né? Qualquer porte. Perfeito. E aí vamos lá, você falou de 4 pilares, então é estratégia, construção, gestão e aceleração, certo? Gravei? Perfeito, isso mesmo. Maravilha. O que na prática? Me diz, como é que acontece o primeiro lá, estratégia? Como é que acontece? É um diagnóstico que se faz? É uma consultoria na empresa? Me diz. Combinar. Bom, nesse pilar de estratégia a gente tem alguns serviços, mas digamos assim, uma coisa interessante desse nosso modelo do conceito é que além dos pilares, a gente classifica os clientes em estágio de maturidade, né, nas suas iniciativas digitais. E aí são basicamente 3 estágios. Tem um estágio de experimentação, que é onde o cliente assim, ele não tem ainda quase nenhuma iniciativa de venda online, né, ou seja, ele não usa canais digitais para de fato fazer algum tipo de comercialização. Então esse é o estágio inicial. A gente tem um estágio que a gente batiza de consolidação, que é um estágio onde o cliente já experimentou algumas iniciativas de venda online, mas está no momento justamente de escalar, né, de tracionar melhor esses canais e conseguir extrair o máximo de valor desses modelos. E tem um estágio que a gente chama de estágio de inovação, que aí é onde o cliente já tem, assim, o core já do negócio dele já é vendas digitais, mas ele precisa usar esse movimento e todo já, né, a carteira de clientes, o relacionamento que ele tem com esses clientes para gerar mais agregação de valor ainda, conseguir trazer esses clientes para mais perto, fidelizá-los e atraí-los para outros serviços que podem ser oferecidos através desses canais. Então, a partir desse estágio de maturidade, a gente roda primeiro um diagnóstico, então respondendo, né, objetivamente a sua pergunta, para entender em que momento, né, que estágio de maturidade o cliente se encontra. E a partir de definido qual é esse estágio, a gente tem um conjunto de serviços aqui sugerido para que a gente consiga, né, atendê-lo da melhor forma. Então, digamos que o cliente ainda não tem experimentado venda online. A gente vai, dentro desse estágio de experimentação, a gente tem um serviço de consultoria que vai entender qual é o modelo de negócios desse cliente, entender como é que ele hoje faz, né, todo o modelo de comercialização dele, qual que é o mercado, o tamanho do mercado que ele atende, o perfil de público que ele atende, e construir toda uma jornada de como é que a gente consegue começar a impactar esses clientes através do digital. E aí, através desse plano que é montado, a gente começa aí sim a entrar com outros serviços que seria o que a gente chama de serviços de validação de hipóteses, que aí através dos nossos aceleradores, a gente tem alguns pacotes aqui pré-definidos que a gente começa a conseguir testar, validar como é que vai ser o comportamento desses clientes perante essa iniciativa digital do cliente. Então, esse seria o caminho inicial, né? E aí aqui a gente está falando de diversas possibilidades, tá? A gente pode falar de uma loja virtual, a gente pode falar de um aplicativo, a gente pode falar do cliente começar a vender digitalmente em canais que já existem no mercado, os marketplaces, os super aplicativos. Então, dependendo muito do momento, né, e do tipo de negócio do cliente, a gente vai desenhar uma estratégia para ele iniciar nesse mercado digital. Sim. Não, interessante. Aí cada caso é um caso, né? Você vai estudar e por isso o estudo, o diagnóstico de cada um para saber qual a ação, né? Talvez não consigamos aqui discorrer sobre os 4 pilares, né? Falamos do primeiro, mas eu quero entrar nesse primeiro e fechando talvez esse bloco já, independente de cada caso, de que cada caso seja um caso, mas há uma máxima, de qualquer forma, quando a gente fala de entrar nesse mercado, entrar com planejamento, como eu falei no início lá, né, que é um mercado que está aí acessível para todo mundo, né, a transformação digital está acessível para todo mundo, mas se não for profissional não dá resultado também, né? Então, dentro desse conceito de participar, sim, e se beneficiar das transformações digitais, do mundo digital, do e-commerce, qual é a máxima hoje em dia? O que se pode, o que não se pode fazer, não considerando caso por caso, que aí são estudos que a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas ainda assim, pelo seu conhecimento do mercado, o que a gente precisa atentar, no mínimo, pelo menos, para entrar de forma aí, competitiva nesse mercado? Perfeito, Sebastião. Bom, primeiro que a gente costuma dizer que assim, se você não vender online, o cliente vai comprar online de alguém
que não seja você. Então, assim, de fato é uma realidade, né, um modelo digital. A pandemia veio até para acelerar esse movimento, né, a adesão do digital, que já era muito grande, se consolidou com a questão da pandemia. Então, o digital já não é mais uma, digamos, escolha dos negócios, e sim o como você vai aproveitar todo esse potencial do que o digital traz para o mercado. Então, partindo da premissa, né, de que você precisa se posicionar digitalmente, o que é muito importante é você avaliar mesmo, entender bem o público que você quer atingir. Porque existem muitos, né, principalmente no mercado brasileiro, mas não só aqui, existem muitos nichos, e cada público, cada perfil de persona, né, de cliente, enfim, tem características específicas para conseguir se engajar em modelos digitais. Então, acredito que, assim, a grande dica aqui, a chave é você conhecer muito bem o seu público, entender quais são os movimentos, os impactos que a tecnologia está tendo para esse mercado e para esse tipo de cliente, e aí sim traçar uma estratégia bem aderente para que esse público engaje com as suas iniciativas digitais. É um processo, né, Orlando? Não é um projeto que se implanta ali e acabou, né? Não é uma fórmula certa para isso. Não existe, infelizmente não tem uma receita de bolo. Tem umas máximas, né? Que é essa cada vez a humanização maior, né? O respeito a valores que a gente também tem discutido muito na sociedade, de questões de sustentabilidade ambiental também, que vale para todos os negócios. Mas, enfim, não há uma fórmula certa e pronta. A gente está aprendendo muito ainda com isso, né, Orlando? A gente está tateando quase, eu diria, né? É um mercado que ainda está em processo de maturação, sem dúvida nenhuma. O digital traz inúmeras possibilidades, né? O avanço da tecnologia trazendo muitas novidades mesmo, e o principal aqui é conseguir montar uma estrutura que te permita ir crescendo conforme essas tecnologias vão avançando, conforme o mercado e o público esteja preparado para consumir esse tipo de iniciativa. Então, acho que esse é um caminho para você seguir aqui e não cair nas armadilhas, né, de acreditar que só de eu criar uma loja virtual eu já estou resolvido, ou só de eu ter, né, algumas redes sociais e começar a tentar vender por esses canais, isso já vai ser suficiente. Assim, cada caso, de fato, como a gente falou, é um caso, mas você precisa estar organizado e estruturado internamente para conseguir explorar o máximo desses modelos. Parece que, assim, falando simplesmente, ficou mais fácil do que antigamente vender hoje em dia. Mas não, ficou mais competitivo também, tá todo mundo aí vendendo e com muito mais facilidade, né? O alcance agora está meio que nas mãos de todo mundo, né? Aí cabe ver quem consegue lidar melhor com isso. Exatamente. Maravilha. Não, então, vamos fazer um intervalinho. No próximo bloco eu quero, não digo entrar de ponto em ponto nos pilares, mas enfim, pegar deles todos os 3 que falta a gente discutir um pouquinho, quase que um conceito para a gente também dando um certo direcionamento para outros empresários, empreendedores que estão em casa ouvindo a gente ou nas suas empresas. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Orlando, a gente volta na sequência, tá bom? E aí você de casa também, continue aqui com a gente, Rumo Certo, volta já já. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre um conceito importante aí no mundo dos negócios, nessa era digital, né? Chamado Full Digital Commerce. Aí comigo para traduzir e também explicar mais sobre o conceito, eu recebo o Orlando Ovigli. Orlando é sócio e também vice-presidente do F-Câmara, do grupo F-Câmara. Orlando, continuamos na conversa, a gente tem muito assunto sobre isso, né? Esse mundo, como a gente falou, estamos ainda tateando, aprendendo muito mais. E eu queria voltar naquelas máximas lá que você pontuou os pilares, né? Para entrar nesse mundo, de acordo com esse modelo. E dentro dos pilares tem assim, os seus pontos bastante interessantes ali. Queria que você desenvolvesse um pouquinho mais para a gente,
desse primeiro pilar ali da estratégia, que tem coisas muito importantes também, né? Diga lá. Bom, então voltando então essa parte do pilar de estratégia, né, onde a gente faz todo o desenho, a modelagem do que vai ser essa iniciativa digital do cliente, adequado, tá bem importante isso ao momento que cada negócio está. Então isso é importante destacar. Então ali é o pilar onde a gente vai falar, né, toda a parte de implantação, amadurecimento, como que escala essas iniciativas, toda a parte consultiva e plano de negócios. Quando a gente entra na parte no pilar de construção, aqui já é de fato todas as iniciativas aqui de colocar esses canais digitais para de fato operar, para venderem. Então, desde lojas virtuais, sejam elas, né, B2B, B2C, soluções de pagamento, todas as integrações necessárias para que a partir de uma captação, né, de uma venda que foi concluída, você já integre isso com todo o seu sistema aqui de retaguarda, enfim, para que o cliente receba esse produto ou serviço, enfim, da forma adequada, no prazo que foi estipulado, enfim. Toda a parte de integração também, análise dos dados dessa operação. Então, como é que você, com base naquilo que já está acontecendo no seu dia a dia, no seu negócio, você consegue tirar insumos, insights importantes para a tomada de decisão. Toda a parte também de soluções de fidelização, né, aplicativos que podem fazer com que você mantenha, né, o seu cliente próximo à sua marca e continuando, né, consumindo recorrentemente os seus produtos ou serviços. Então, aqui a gente está falando de iniciativas como carteira digital, banco digital, soluções, né, de cashback, acúmulo de pontos, enfim, todos esses tipos de campanhas que o mercado faz, né, para conseguir manter os seus clientes. E até para soluções que a gente fala de mais personalizadas, muito mais avançadas, né? A utilização de inteligência artificial para fazer uma recomendação de um produto específico. Então, você sabe qual é o comportamento de compra de um determinado cliente, você pode oferecer coisas similares ou coisas complementares àquilo que vai atendê-lo. Então, tem muitas soluções aqui dentro desse pilar de construção. E aí, o ponto principal dele aqui é, assim, como orquestrar e gerir tudo isso. Então, o nosso conceito Full Digital Commerce ajuda os clientes a, de fato, fazer a gestão, porque aqui envolve ferramentas de mercado, envolve muitas integrações de sistemas, a orquestração e estruturação disso não é simples e é justamente onde a gente consegue, aqui com todo o nosso know-how, mais de 15 anos atuando nesse tipo de solução, de construção, criar aqui o ambiente adequado para atender as necessidades de cada negócio. Pois é um trabalho muito profissional, né, Orlando? Não é para amador esse negócio para que seja eficiente, né? Como é que você vê a viabilidade do modelo, inclusive, mas enfim, de trabalhar com tecnologia, com o mundo digital de forma mais eficiente? A viabilidade, eu digo, para pequenos negócios. Todos nós estamos inseridos na transformação e no mundo digital, mas para que sejamos eficientes tem que ser profissional, talvez buscar uma empresa especializada, um modelo específico que dê bastante resultado. Mas isso é muito investimento hoje, Orlando? Como é que se faz isso? Ou é mais da iniciativa de se fazer? Qual é a sua orientação nesse sentido? É preciso terceirizar esse trabalho, né? Ok. O ponto, assim, acho que você usou uma palavra bem que encaixa muito bem. O ponto aqui é ser profissional, tá? O modelo hoje de comércio digital, ele tem para todos os, digamos, bolsos e momentos, tá? Então, desde de pequenos empreendedores, tem como explorar iniciativas e canais digitais para aumentar os seus negócios, até, enfim, empresas aí, enterprise e grandes, enfim, todas têm essa possibilidade. Hoje em dia, isso está muito mais acessível. O mercado de ferramentas, né, e softwares que ajudam a viabilizar tecnicamente o modelo, também ele é bem extenso, bem amplo, mas o ponto é justamente esse, você não acreditar que só a tecnologia vai resolver. Então, você precisa estruturar bem toda a sua operação, né, o seu negócio, para explorar os canais digitais e as ferramentas digitais. E isso é a chave do nosso conceito aqui, né? Não, além da tecnologia, como é que a gente ajuda os clientes a se prepararem, né, se estruturarem para atingir o máximo valor que esses negócios podem trazer. Pois então, é. Acho que esse é o ponto fundamental, tá? Existe como fazer com pouco investimento, mas isso não quer dizer que não seja profissional. Tem que ter estrutura mesmo com algo de baixo investimento. É planejamento, né? Porque a nossa preocupação aqui é trazer isso para o que eu chamo do nosso chão de fábrica aqui, né? A gente tem micro e pequenos empreendedores, por exemplo, os MEIs, que são
15 milhões aí no Brasil, né, de CNPJs. Precisam estar nesse mercado também. Agora, como é MEI, geralmente ou tem um funcionário ou nem tem, a gente acaba como MEI fazendo sozinho e às vezes o tiro dá no pé, né? É preciso colocar no planejamento um investimento para esse tipo de coisa. Mas fico feliz quando você diz que há uma democracia no mercado de soluções, de ferramentas, né? A gente não confundir também as contas pessoais com as contas empresariais, né? Então tem toda uma estratégia que pode ser feita, pode se começar pequeno, né, Orlando? Pode, é isso mesmo. Pode, mas assim, o potencial, né, de destravar coisas maiores no digital ele é muito grande e geralmente rápido. Então você precisa estar preparado mesmo para isso. Esse eu acho que é o elemento principal. Então, por mais pequeno que você comece, as possibilidades são grandes e se você estiver preparado, a chance de conseguir colher isso é grande também. Ótimo. Não, ótimo. E aí a gente entra numa outra questão que deu o gancho certinho, que é a gestão disso, né? Que é um dos outros pilares também, né? E aí, como é que se dá a gestão de um negócio no mundo digital? O que tem de diferencial? Perfeito. Bom, aqui o ponto principal é que mesmo quando você está iniciando, né, você tem alguns elementos, alguns canais digitais, você pode até iniciar de uma forma mais manual, um pouco mais caseira, mas conforme isso vai ganhando um determinado volume, é imprescindível que você tenha um ambiente todo preparado, né, uma operação para que as coisas não fiquem capengas ou não caiam, inclusive não saiam do ar, né? Então, é aí que começa a entrar a necessidade mesmo de você ter um modelo de gestão e sustentação bem mais robusto, que organize todo esse ecossistema digital e comece principalmente a extrair o máximo de dados possíveis dessas operações, para que isso sirva de insumo para você manter não só a estabilidade dessa iniciativa, como o crescimento dela. Então, aqui a gente está falando de questões de segurança, questões mesmo de garantir que um pedido que foi captado num determinado canal, seja ele, né, um Instagram, Facebook ou a sua loja virtual, de fato ele vai cair dentro do seu processo aqui de separação depois, entrega ou execução do serviço dentro do prazo adequado, com todas as características, né, e observações que o cliente possa ter colocado ali ou sugerido. Então, tudo isso requer uma garantia aqui, uma sustentação, né, e um modelo de orquestração para que nada se perca e você não deixe de atender o seu cliente. E como é que a gente está no mercado nesse sentido? Como é que você vê as empresas que a gente tem no Brasil hoje, enfim, vários segmentos, mas talvez os clientes que você tem aí e que chegam até você pelas demandas? Porque eu digo isso porque a gente, enquanto consumidor, ainda tem muita dor ainda para resolver, né? Porque a transformação digital não significa a evolução digital de todo, né? A empresa que está usando aí da tecnologia no serviço de atendimento ao cliente ou no pós-venda é sofrível, né? Que mais vale a gente ir na loja e passar o trabalho quase como antigamente. Então, quer dizer, precisa ter uma eficiência. Como é que a gente está no mercado? Em grandes e pequenas corporações, como é que você vê? Bom, em grandes corporações esse modelo já está muito mais difundido e bem mais organizado, tá? Obviamente ainda como qualquer negócio, principalmente quando a gente fala até de tecnologia, né, tem ainda suas possibilidades de melhoria, ajustes ou pequenas ocorrências ali que podem atrapalhar um ou outro processo, mas de forma geral isso tem evoluído muito. Agora o grande desafio está nesses clientes médios, né, pequenos, médios e que estão avançando e enxergar a necessidade dessa gestão. E acaba tentando, assim, os negócios escalam e todo esse modelo de gestão e sustentação não acompanha essa escalada. Esse acho que ainda é um buraco que a gente tem para resolver, tem bastante empresas nessa situação precisando de ajuda para olhar para esse todo e conseguir estar preparada para escalar cada vez mais. Onde é que está o gargalo aí? É engajamento, é equipe, é liderança? Como é que você vê? Não, principalmente processos e algumas ferramentas, tá? Então aqui é mais conceitual mesmo, de entender a necessidade de ter essa gestão, de gastar energia para organizar melhor todos esses processos. Entendi. Então não é simples, né? Vender digitalmente tem muitas particularidades e caminhos alternativos, enfim, que se você não tiver processos bem desenhados, né, preparados para suprir todas essas possibilidades, começam a ter falhas que podem gerar, né, numa exposição ruim da sua marca ou do seu negócio. E aí é tiro no pé, né?
Agora vamos para o último ponto lá, que a gente está finalizando a nossa conversa quase, mas dá para falar ainda sobre aceleração, é isso? Isso, vamos lá. Bom, aqui quando a gente fala de aceleração, é principalmente olhar muito bem assim para o mercado e para o público, como eu comentei lá no início na questão de estratégia, mas aqui já é uma visão de execução, como é que a gente atinge de fato esse público, como é que a gente vai conseguir alcançar quem são esses potenciais clientes desse negócio digital, o que eles de fato esperam receber, quais são, né, os mecanismos que ativam o estímulo dele comprar determinado produto, serviço. Então, todos dentro desse pilar, estão todas as estratégias de relacionamento com o cliente, comunicação e como é que a gente faz com que todos esses pontos de contato que a gente vai estabelecendo com esses clientes transformem isso em conversão, ou seja, agreguem valor para o cliente e tragam, né, novos vendas aqui, enfim, novos negócios para cada cliente que a gente atende. Então, esse é o foco desse pilar de aceleração, que é conseguir fazer com que o alcance e as conversões aconteçam cada vez mais, né, e num ritmo acelerado. Orlando, foi um aprendizado enorme conversar com você aqui hoje, homem. Foi uma aula aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. A gente vai voltar a conversar mais para frente aí, porque sempre tem assunto sobre isso, né? Um abraço grande aí e tenha um ótimo trabalho aí nos seus negócios. Podem contar comigo. Obrigado, viu? Até mais. Muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Um forte abraço. Até mais.